Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos de volta ao canal do GA. Eu sou o Lucas e hoje estou trazendo mais uma análise completa aqui para vocês, com relatório e tudo mais, explicando tudo o que você precisa saber sobre a PetroRio. Será que vale a pena ainda investir na empresa? A PetroRio foi uma das empresas que mais entregou valor ao longo desses últimos anos aí para os seus acionistas, tá? A empresa multiplicou por 37 vezes, então é um crescimento muito grande, tá? Agora, resta saber se ela vai continuar entregando esses bons resultados para o futuro. Se quiser saber, fique então até o final desse vídeo para você descobrir absolutamente tudo sobre a PetroRio. E se você gostar do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente. Se você quiser também participar das próximas escolhas que são trazidas aqui para o nosso canal como análise, clica no link da descrição que vai estar o nosso grupo do Telegram. Lá a gente está colocando conteúdo diário sobre ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior e está fazendo a cobertura dos resultados do 2T21. Tudo 100% gratuito para você, para te ajudar a investir melhor. Vamos então para o nosso vídeo da PetroRio, logo após a vinheta. Vejo vocês lá. Bom, galera, acabei de adicionar aqui o relatório da PetroRio na nossa área de conteúdos, tá? Então é só você clicar no link da descrição que você vai ser redirecionado diretamente a essa área para você conferir o nosso relatório completo sobre a PetroRio. Direto ao ponto, tá explicando tudo que você precisa saber sobre a empresa em aproximadamente 11 páginas, tá? Então você vai demorar aí uns 10, 15 minutinhos para ler. Se você não está disposto a ler um relatório de 11 páginas para investir numa empresa, não dá para você investir com a segurança devida, tá? Então se você tem interesse em investir na PetroRio, lê esse relatório para você se informar sobre a empresa e depois tomar uma decisão de investimento. E se você já investe em PetroRio também, confira lá que a gente fala bastante sobre o futuro da empresa, né? Então, é uma empresa que entregou muito no passado, mais de 3.800% de valorização desde o seu IPO. Só que o que importa agora, pessoal, é o futuro, tá? Então, quais são as estratégias para o futuro, o que a empresa está fazendo, quais são os diferenciais competitivos, será que eles vão se manter ao longo dos anos? Qual que é a perspectiva da empresa, tá? Então, é só clicar aqui que vocês conseguem acessar diretamente da nossa área de conteúdos. Se não conseguir abrir o PDF aqui direto no site, é só clicar aqui, ou para quem prefere também ver o PDF diretamente, que nem eu, vocês podem acessar diretamente. Então vamos lá, vamos começar pela história da empresa, da PetroRio. Inicialmente ela surgiu como HRT Petróleo, abriu seu capital na bolsa em 2010, com o intuito de explorar petróleo na bacia amazônica e na Namíbia, tá? Só que qual era o foco na época? O foco era prospectar esse campo, né? Era um campo que tinha um potencial para conseguir extrair petróleo, mas é totalmente diferente da estratégia da empresa nos dias de hoje, tá? Uma estratégia muito mais arriscada, você comprar um campo que ainda não chegou à maturação, que ainda não foi comprovado que de fato ele tinha petróleo. E infelizmente, né, em 3 anos a HRT ela furou mais de 10 poços ao longo desses 3 anos e não teve êxito em extrair nenhuma gotinha de petróleo de nenhum deles, tá? Então, por conta desse histórico de fracasso, a HRT ela acabou indo para um caminho parecido que a OGX também teve na época, né? Ela teve o seu valor de mercado muito reduzido, né? Cerca de 97% aí desde o seu IPO, que foi brilhante na época. Todo mundo queria investir na HRT, todo mundo queria investir na OGX, né? Por conta dessa possibilidade de você encontrar alguns poços de petróleo que poderiam render uma rentabilidade muito interessante. O que aconteceu? Em 2013, o Nelson Tanuri, que na época era o maior acionista individual da empresa, ele começou a adquirir mais ações da companhia e montar uma posição relevante na companhia para conseguir realmente movimentar a companhia por dentro, né? Então, para reestruturar a empresa, tanto o Tanuri como seu filho, eles cortaram diversos gastos e adquiriram 2 campos de petróleo da Shell para exploração. E aí começa a mudança de estratégia da PetroRio, tá? Antes focada na prospecção de campos, agora focada na exploração e revitalização de campos que já são maduros, tá? Então você tem esse cenário de aversão das grandes empresas, das grandes petroleiras investir no Brasil, tanto por conta do cenário incerto, né, que a gente tem, um cenário político muito incerto, como também na preocupação com o ESG. A PetroRio ela observou uma oportunidade pontual. Essa compra de campos maduros e consolidados, com essa proposta de recuperação e a exploração enxuta, né, desses campos, eficiente, tentando cortar custos ao máximo, permitiriam à companhia rentabilizar seu capital a taxas muito atraentes. Foi isso que eles conseguiram perceber. Exatamente nessa xepa de petróleo, né, digamos assim, eles conseguiriam pegar esses campos que as outras petroleiras maiores não tinham interesse
e conseguir revitalizar eles e conseguir aumentar a longevidade desses campos e extrair uma quantidade significativa de petróleo desses campos a um lifting cost, né, que é um custo de você retirar o petróleo do chão muito baixo, tá? Em 2015 ela fez o re-IPO, né, ela fez o IPO novamente para levantar mais recursos e trocou o seu nome de HRT para PetroRio. Ela fez o seu IPO na Bolsa de Valores com ações ordinárias. Nesse novo cenário, a companhia ela realizou aquisições importantes como o Campo de Polvo, 10% do campo de gás de Manati, Frade e Wahoo. Essas transações dos últimos anos elas transformaram a PetroRio na principal empresa independente de óleo e gás no Brasil, com produção de mais de 30 mil barris de petróleo no dia. Então, uma empresa 100% brasileira, independente e privada, a maior delas é a PetroRio, tá? Se a gente não for contar aí as outras empresas que exploram petróleo no Brasil e a Petrobras. Então aqui você tem todo o histórico de aquisição da PetroRio desde o início de 2014, onde ela comprou 60% de polvo, depois ela finalizou a compra de polvo em 2015, 10% de Manati em 2017, que é o campo de gás, 18% de Frade em 2018, em 2019 ela compra o resto de Frade, 95% de TBMT mais polvo em 2020, da Domo aqui, que é a antiga OGX. Em 2021 ela compra 30% de Wahoo, que ela continua então a sua expansão aí por campos que estão muito próximos um do outro. Quando a gente olha a governança corporativa da PetroRio, ela está listada no Novo Mercado, que é o segmento de maior exigência corporativa da B3, e tem um free float de mais de 95%, portanto ela é considerada uma corporation, né, uma empresa sem controle definido. A gente vê aqui os principais acionistas da PetroRio, a Avente Strategic Partners, Trust Investimentos com 11%. Como a empresa ela não lida diretamente com o consumidor, não faz sentido avaliar aqui o Reclame Aqui da PetroRio. Quando você olha o Glassdoor, que é a plataforma onde os empregados eles dão a nota para a empresa no qual eles trabalham, a empresa possui uma nota de 3.7, que é uma nota razoável, tá? Não é uma nota excelente nem boa, é uma nota razoável. A PetroRecôncavo, né, que é uma empresa concorrente, ela possui uma nota um pouco melhor de 3.9, e a 3R Petroleum ela não tem nota no Glassdoor. Olhando a visão geral do negócio da PetroRio, né? A PetroRio, qual que é o foco realmente dela? Que nem a gente já adiantou um pouco na parte de introdução à história da empresa. Ela busca gerar valor exatamente adquirindo esses campos que já estejam operantes, ou seja, produtores. Depois da aquisição, ela busca revitalizar esses campos com a redução de custos de extração também dos campos ao longo do tempo. Então, a proposta da PetroRio é comprar exatamente esses campos que as maiores empresas e tanto a Petrobras também, que está com foco muito grande no pré-sal agora, não tem interesse. Então ela compra esses campos maduros de águas rasas geralmente, que é a água ali mais ou menos 1 km de profundidade, salvo engano, e ela começa a extrair desses campos aí que tem uma profundidade menor, que as grandes empresas não têm tanto interesse assim. Como ela tem uma estrutura de custos muito enxuta, ela consegue extrair esse petróleo a uma taxa de rentabilidade muito atrativa, principalmente comprando campos, a gente vai ver aqui daqui a pouco, que são muito próximos um do outro. Então ela consegue sinergias entre esses campos, né? Reaproveitar certas estruturas que ela já tem, que estão puxando de um campo, ela já puxa para outro. Então ela consegue reduzir muito o custo do barril de petróleo que ela está levantando por conta de todas essas iniciativas. Ela tem um time altamente qualificado, experiência única nesse redesenvolvimento de campos maduros no Brasil e também uma gestão extremamente focada na disciplina de alocação de capital e na otimização de custos operacionais através da criação de sinergias. As principais operações da PetroRio, elas estão descritas aqui nessa tabelinha e com destaque, né, para Frade e Polvo, que hoje em dia possuem cerca de 90% da produção total da companhia, né? Tanto Frade quanto Polvo, a PetroRio ela tem uma participação de mais de 90%, tá? Então aqui você tem os principais campos da PetroRio. Você tem Frade, Wahoo, Polvo, mais TBMT, Manati e etc e tal. Aqui o Wahoo é um campo que eles adquiriram recentemente e que provavelmente vai extrair o petróleo somente em 2024, tá? Então eles estão no processo de revitalização do campo de Wahoo. Quando você olha a receita por negócio, a receita por ativo no 2T21, você vê exatamente o que eu falei, né? Frade corresponde por 54%, enquanto o Polvo aqui por 20,7%, então combinado eles são mais do que 3/4 da receita da PetroRio. Considerando o TBMT, que também é próximo a Polvo aqui, você tem mais de 90% vindo desses campos, né? Frade, Polvo e TBMT.
Um grande projeto que recentemente eles finalizaram foi o tieback, que é uma ligação, quando você tem uma ligação entre um poço, que é uma plataforma fixa, e um FPSO, que é como se fosse uma plataforma operante, né, uma plataforma que faz a retirada desse petróleo do chão. Quando você tem uma ligação entre esses dois pontos, você tem o que é chamado de tieback. E utilizando essa mesma plataforma para conseguir operar mais poços, a PetroRio ela consegue reduzir muitos custos, tá? Então ela fez esse tieback entre polvo e TBMT. Você teve um investimento de 45 milhões de dólares para concluir esse empreendimento. No entanto, né, você tem uma redução de 50 milhões de dólares por ano em custos operacionais. Então você vê como esse investimento da PetroRio ele vai retornar em um ano praticamente para a empresa aí na questão de redução de custos. Então ela é muito inteligente em fazer essas operações para conseguir reduzir o seu custo no médio e longo prazo, tá? Então, sensacional aí a conclusão desse tieback pela PetroRio. Quais são as estratégias para o futuro da empresa, tá? Quando você olha a criação de valor, a estratégia principal da PetroRio é exatamente essa estratégia de gestão denominada CRP, custo, reservatório e produção. Em custos, né, ela utiliza diversas técnicas de racionalização de custos, captura de sinergias, renegocia contratos para conseguir entregar uma redução de custos de operação dos campos. Então, quando você olha aqui os campos que a PetroRio adquiriu, qual era o custo, né, de você operar esses campos ao longo do tempo, você vê polvo, por exemplo, era 240 aqui em 2013, desceu para 102 em 2019 e 85 em 2020. Então, você tem umas reduções aqui muito consideráveis de um para o outro. Você tem uma redução aqui de praticamente 65%, né, desde o início. Frade é outro exemplo, da Chevron aqui, você tinha um custo de 167, reduziu para 54, então uma redução de 70%. O da Domo aqui, da antiga OGX, olha como era ineficiente a Domo, né? A Domo, um custo aqui de basicamente 100 milhões de dólares aqui, a PetroRio reduziu para 20. Então, ela é expert em realizar essas operações para conseguir reduzir realmente os custos e ficar muito mais tranquila em relação à volatilidade da commodity. Na parte de reservatório, você tem esse foco no gerenciamento meticuloso dos reservatórios da companhia, com o intuito de estender a vida útil do campo. Então, como exemplo, né, o campo de polvo ele possui uma data de abandono, que foi o campo aqui comprado da BP, foi comprado em 2014, ele possui uma data de abandono, ou seja, quando ia parar de produzir, estimado em 2017, foi revitalizado e agora vai produzir até 2037. Então, essa expertise da PetroRio estendeu a vida útil desse campo por mais de 20 anos, né? Um ganho de 20 anos de produção aí. E por fim, em produção, a companhia ela busca esse aumento de eficiência operacional através das operações de tieback, né? Como fez recentemente em polvo e TBMT, e também essas campanhas de perfuração que a companhia realiza. Quais são as estratégias para o futuro? Quando a gente vê o crescimento entregue, né, ao longo de todos esses anos, isso foi fruto de excelentes aquisições que a empresa fez, tá? Então a gente viu as aquisições lá atrás, né? Quais foram as principais aquisições, né? Polvo, Manati, Frade, recentemente o Wahoo também. Então, e aqui Tubarão Martelo também, né? Que é esse TBMT é Tubarão Martelo. Então, excelentes aquisições aí que a companhia conseguiu fazer com grandes sinergias, né, entre os seus campos. Então isso fez com que a PetroRio saísse de 2014 de 6,4 mil barris de petróleo por dia para hoje em 34.300 barris de petróleo por dia. Você tem uma multiplicação aí de 5,4 vezes da produção da PetroRio por dia, tá? E as aquisições de 64% do campo de Wahoo, que foi feito durante o trimestre, o 2T21 agora, mostra, né, que a companhia ela segue focada nessa aquisição e revitalização de campos que já são maduros, buscando sempre sinergias com outros campos já existentes, como é o caso de Frade, né? Então, Wahoo e Frade, eles têm uma certa sinergia entre si, e o foco da PetroRio já é fazer um tieback, né? Já é fazer uma ligação entre esses dois campos. O primeiro óleo a ser extraído de Wahoo, como eu falei anteriormente, ficou para o ano de 2024. Quando você olha os diferenciais competitivos da empresa, quais são os diferenciais competitivos, né? Você tem esse foco em campos rasos e maduros, que acaba sendo uma área de expertise da PetroRio, uma área um pouco menos arriscada do que prospecção de campos, né? Então, grande parte desse sucesso da PetroRio surgiu decorrente da estratégia muito acertada de você adquirir ativos que os grandes estrangeiros não querem. A própria Petrobras não tinha tanto interesse, né, com foco agora da Petrobras no pré-sal. Então essa movimentação ela criou uma oportunidade de investimento em ativos de menor risco e que poderiam ser operacionalizados com boas margens em um cenário de petróleo mais estável.
Segunda grande vantagem competitiva da empresa, e essa aqui talvez seja a maior, é a otimização de custos, tá? Expert em redução de custos, utilizando basicamente 3 estratégias que a gente já comentou anteriormente. Aumento de produção em campanhas de redesenvolvimento, então quando você aumenta a produção do poço, você dilui aquele custo fixo de operação. A estrutura de custos enxuta da empresa, né? Empresa muito enxuta em comparação com grandes empresas aí que tem um corpo muito maior. E a busca por trabalhar as sinergias dentro do seu portfólio, né? Tentando comprar poços que sejam muito próximos um do outro, que você pode reaproveitar a infraestrutura para conseguir puxar através de tieback, etc e tal. Então, com essas iniciativas, né, você teve o lifting cost da PetroRio reduzindo significativamente ao longo desses anos, permitindo tranquilidade em um ambiente de volatilidade da commodity. Então, se você olha aqui o lifting cost da empresa, né, que é o custo que ela tem por barril de petróleo em dólares para retirar ele, você vê que em alguns momentos a PetroRio que chegou a 44 dólares de lifting cost, né? Então ela tinha pouquíssima margem aqui para conseguir trabalhar dentro do petróleo. Apesar do Brent nessa época tá bem valorizado também, ela tinha pouca margem, né? Vai que o Brent chegou a bater 35 dólares aqui, o futuro do Brent, né? Chegou a bater 35 dólares. Então ela poderia nesse ponto aqui talvez estar um pouco mais prejudicada. Mas, né, desde os últimos anos ela tem reduzido trimestre atrás de trimestre, ela teve essa redução aí do lifting cost e provavelmente vai ter uma redução maior agora com o tieback que ela finalizou entre Polvo e Tubarão Martelo. Tá? Então a tendência desse lifting cost aqui é chegar muito próximo de 10 dólares ao longo de 2021 e 2022. É o que a companhia acredita que vai acontecer. E atualmente, né, você tem o maior diferencial aqui entre preço do Brent e preço do lifting cost, o que significa que a empresa vai ter uma margem muito grande ao longo desses próximos trimestres, uma rentabilidade muito grande na extração desse petróleo, e isso é extremamente positivo para os acionistas da companhia. Quando a gente olha os riscos do negócio, quais são os principais riscos desse negócio? Né? Nem tudo são flores, a gente tem que olhar o lado negativo também para a gente ficar esperto e monitorar esses riscos, tá? Primeiro, estratégia agressiva de aquisições, tá? Então, exatamente o ponto forte da PetroRio, que ela conseguir fazer essas aquisições e conseguir crescer muito rápido, né, inorganicamente, é justamente um dos maiores riscos, tá? Ela pode acabar comprando um campo que às vezes ela acha que ela consegue revitalizar muito bem e acaba não dando certo, tá? Existem riscos dentro desses campos maduros também. A gente não sabe como é que eles vão responder a essas estratégias de revitalização da PetroRio. Então, ultimamente, né, a PetroRio só tem acertado. Ela acertou em Polvo, acertou em Tubarão Martelo, acertou em Frade, tem tudo para acertar em Wahoo, mas pode acontecer, uma vez ou outra, dela comprar um campo, né, pagando um pouco mais caro, talvez, pelo que aquele campo vai conseguir rentabilizar para ela. Então, existe um grande risco nisso aí, é importante ficar ligado. E o segundo risco, né, o mais óbvio, por ser a PetroRio uma empresa de commodity, você tem a parte da volatilidade do petróleo. É uma commodity, né, o preço dependente de oferta e demanda, geralmente se movimenta em ciclos de alta e de baixa, então pode ter uma baixa muito grande do petróleo. Você teve um choque aqui de demanda do petróleo por conta da pandemia, tá? Mas a gente vê aí mais ou menos o petróleo andando próximo de, no mínimo, né, 50 dólares o barril. Tá? Então, se for fazer algum modelo de valuation para a PetroRio, você pode utilizar um valor extremamente conservador aí de 50 dólares por barril. Quando a empresa está com lifting cost beirando os 10 dólares, acredita-se que ela consegue manter uma margem bem interessante, mesmo num cenário mais negativo de Brent. No entanto, né, se você olha num prazo muito maior, pode ser que a demanda, né, a redução de demanda de petróleo, por conta da preocupação com o ambiente, com essa pauta ESG, isso tende a afetar um pouco mais o preço do petróleo no médio e longo prazo. Tá? Não sei quanto tempo, daqui a 10 anos talvez a gente tenha uma demanda muito menor de petróleo do que nos dias de hoje, então é bom ficar monitorando isso também. Tá? Quando a gente olha os indicadores fundamentalistas da PetroRio, o que a gente enxerga? Né? A gente enxerga uma empresa que cresceu muito ao longo dos últimos anos, fato que já foi evidenciado pela multiplicação da produção diária de barris de petróleo, né? A gente mostrou lá que multiplicou mais de 5 vezes nos últimos 7 anos. E a posição hoje da empresa é extremamente favorável, tá? A gente olha exatamente esse ponto aqui que eu comentei com vocês, a diferença do Brent e o lifting cost da companhia está próximo de 60 dólares o barril. Então isso significa que a cada barril da empresa, cada barril que a empresa extrai, ela vai ter um lucro aproximado, um lucro operacional aproximado de 60 dólares o barril. Então esse é um momento que a PetroRio nunca viveu. E a tendência, né, cada vez mais esse spread ele aumentar, visto que o lifting cost da PetroRio ele vai reduzindo um pouco mais ainda, tá?
Então, é uma rentabilidade muito invejável dentro do setor, uma companhia que já está numa posição diferente de outras companhias que a gente vai comparar aqui mais à frente, tá? A gente pode até já entrar mais nisso daqui a pouco. E a gente vê o múltiplo EV/EBITDA aqui da empresa, né, de 11 vezes. A gente vai usar o EBITDA, que é o resultado operacional, porque ele tem menos distorções ao longo do tempo, tá? Então, aqui está aproximadamente 11 vezes, né, o histórico da companhia. Quando você olha o histórico de múltiplo da PetroRio, você vê cerca de 5 vezes EBITDA. Então, no múltiplo atual, a companhia está bem acima do seu histórico de múltiplo, né? Mas se você acredita que a empresa vai crescer, pode fazer sentido você fazer a compra nesse momento. No entanto, né, tem algumas estimativas que a gente faz que o EV/EBITDA da PetroRio para o final de 2021 seja mais próximo de 8 vezes, o que deixa a posição um pouco mais próxima, né, do seu histórico de entrega da PetroRio. Quando a gente olha os pares, né, aqui eu trouxe alguns pares para comparar. Eu não consegui puxar o da PetroRecôncavo, mas eu trouxe a 3R Petroleum e a Enalta, que são empresas assim que têm um porte similar ao da PetroRio e que atuam de uma forma parecida, né? Atuam mais no offshore, porque quando a gente olha para a PetroRecôncavo, ela é uma empresa também focada no onshore, né? Dentro, não é nos campos offshore, que os campos que são fora da margem, né? Então, olhando esse aqui, o que a gente percebe? Eu olhei 3 coisas. Olhei a margem EBITDA, para a gente ver a margem operacional da empresa, o CAGR EBITDA, para ver o quanto que a empresa cresceu esse resultado operacional ao longo dos últimos 5 anos, e a precificação a gente fez através da EV/EBITDA, tá? Então, os resultados são o seguinte, né? Quando você vê a margem operacional, você vê que a PetroRio, ela tem a melhor margem dentre as 3 empresas aqui trabalhando. Inclusive a 3R Petroleum é uma empresa que não dá lucro, deu lucro recentemente no último resultado, então a tendência é a empresa melhorar agora, mas é uma empresa que não tem um histórico de lucro tão sadio assim como da PetroRio ou então da Enalta também, tá? Quando você vê o crescimento de EBITDA nos últimos 5 anos, aqui diferencia bastante a Enalta e a PetroRio, porque a gente vê a PetroRio crescendo em média 25% ao ano, enquanto a Enalta basicamente, né, crescendo muito pouco ali, 2,66. E a 3R Petroleum a gente não consegue a gente não consegue pegar esses dados porque ela tem um histórico muito menor. E quando a gente vê o EV/EBITDA, né, a gente tem a Enalta 8,5 vezes, a PetroRio a 11 vezes e a 3R Petroleum com EV/EBITDA aqui negativo por conta do EBITDA da empresa que é negativo. Então, qual que é a conclusão que a gente chega aqui, né? A PetroRio, dentre essas empresas de porte similar, ela é a melhor do setor, ela é a que mais cresce e por isso mesmo ela tem uma precificação maior do mercado. Tudo está certinho aqui, tá? A gente não tem nenhuma distorção em relação ao crescimento ou rentabilidade dentro desse mercado. Então, ela tem margens superiores aos seus concorrentes, tem um crescimento diferenciado no setor e uma precificação acima dos seus pares. É isso, tá? Quando você olha a alavancagem da companhia, o quanto de dívida a companhia tem, você percebe que ela teve um momento aqui de uma alavancagem um pouco maior, num T20, né? Chegou a 2,3 vezes, uma dívida líquida de 1,84 bi, mas desde então ela tem reduzido bastante, né? Principalmente por conta do follow-on que a empresa fez. Então a empresa captou muito dinheiro, jogou dinheiro para dentro do caixa e agora ela está com a dívida líquida negativa, que é uma posição extremamente tranquila, né? de alavancagem aí. Quando a gente olha a posição de caixa da empresa, 4,5 bilhões, ela consegue basicamente pegar o caixa e pagar todas as dívidas, né? E a gente vê que o cronograma de amortização, que é o quanto que a empresa vai pagar de dívida todo ano, está muito tranquilo também. Então, é uma situação de saúde financeira que provavelmente a PetroRio nunca viu, tá? Então, muito positivo para a empresa, né? Um grau de alavancagem muito baixo e você ter uma tranquilidade aí para conseguir fazer investimentos aí sem pegar um cenário, sem se preocupar com um aumento de juros, sem se preocupar com um cenário de juros maiores aí no futuro, tá? O autor é quem vos fala, tá? Um prazer aí trazer para vocês todas essas informações sobre a PetroRio. Espero que eu tenha ajudado bastante. Se você curtiu esse vídeo, se você achou muito completo, gostou demais, deu uma trabalheira danada fazer esse relatório. Não custa nada você apertar o like, se inscrever no canal, é de graça, tá? Então, e você ajuda demais a gente, mantém a gente motivado aqui para conseguir trazer análises boas assim, igual essa da PetroRio para vocês, tá? Então, conclusão, né? O que a gente vê? A PetroRio, dentro do seu segmento, hoje em dia é uma empresa mais madura do que as outras do setor, do que os pares, e é uma empresa também que tem um foco muito grande no crescimento e não no pagamento de dividendos, como a Enalta, por exemplo, que é uma empresa um pouco mais ali, que gosta mais de operar o que ela tem e tenta melhorar um pouco as margens do que ela já está operando. Não, a PetroRio ela busca
realizar aquisições que tenham sinergias com os campos que ela já possui, tá? Então basicamente essa é a diferença entre as principais empresas dentro desse setor, tá? PetroRio talvez seja aí então a escolha de vocês. Espero que tenha ajudado bastante, né, esse relatório para vocês conseguirem tomar uma decisão de investimento. Isso aqui não é uma recomendação de compra, de venda nem nada. Tamo junto, galera. Até semana que vem. Bons investimentos a todos aí.